darmos encerrado o nosso assunto de hoje. Que o nosso assunto de hoje nós iremos trabalhar com a apresentação das duas ferramentas que estão programadas. Uma vai ser a ferramenta que seria apresentada inicialmente hoje, mas foi apresentado, eu substituí para o mapa da empatia. Hoje nós vamos apresentar um mapa mental para empreendedores. Então, estamos aguardando a chegada dos nossos colegas, que é justamente a Aimee, Juliana Freire, Shirleide e Wendel. Esse aqui vão apresentar o trabalho hoje. Chegaram ainda não, né? Acho que não chegaram ainda não. Juliana, Wendel. Bruna, boa noite, Bruna. Tudo bem? Boa noite a todos. Vou aguardar chegar mais o restante do pessoal para nós começarmos a nossa aula. Matheus, boa noite. Vocês já estão cientes que vocês estão agora com o e-mail institucional, já deve ter sido comunicado isso a vocês. Então, vocês não vão precisar mais solicitar entrar na sala de aula, você pode entrar direto na sala de aula. Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Vou pegar aqui das ferramentas. Mapa mental para empreendedores. Por favor, estão presentes aí a equipe formada por Aimee, Juliana, Shirleide e Wendel, por favor. Shirleide, eu já vi que está. Shirleide, boa noite. Ok. Você pode apresentar o trabalho já? Boa noite. Então, ótimo. Vamos nessa. Deixa eu pegar o trabalho aqui, só um minutinho. Você vai apresentar aí, você está com o material e apresenta, né? Fica melhor. É sim, eu vou pegar ele aqui. Tudo bem, Carlos? Boa noite.
Boa noite. Professor, está faltando só um integrante do nosso grupo, que é a Aimee. Como é que é, minha filha? Aguardo mais. Vou começar agora. Fique à vontade, eu só estou no seu aguardo. Tá certo, a gente vai esperar aqui uns 5 minutinhos, né? Nem se preocupe. Estou gravando já, estou em aula já. Já estou em aula já com os alunos aqui em sala. Eu já falei com ele já. Tem um pão de queijo para você. Ótimo, estão vendo aí, meus alunos? Tem um pão de queijo que meu filho trouxe para mim. Muito bom. Essa eu não sabia, está dando aula, eu não sabia. A esposa veio avisar aí que meu filho chegou de viagem e trouxe um pão de queijo. Muito bom. Isso é o que dá aula remota. É ao vivo. Professor, vou começar a colocar aqui, já apresentar. Ok. Fique à vontade, eu estou aqui às suas ordens. Se você quiser que eu tiver dificuldade, eu apresento seus slides que eu estou com ele aqui, não se preocupe. Ó, a Emê chegou, pronto, ela vai lhe ajudar. Já vai ter uma turma já formada aí sua. Pode apresentar a tela cheia, viu? Ótimo. Opa, Obrigado. quando apresenta a tela cheia, você não vê a tela, é? Não vejo não. Mas deixa eu ver se eu consigo mexer. Vai tela cheia agora. Pronto. Pronto. Podem começar, quem vai começar. A sala é sua, senhora professora Shirley, e com sua equipe. Certo. O Wendel, né? O Wendel pode começar, Wendel. Boa noite. Boa noite. Pelo nosso grupo será abordado sobre os mapas mentais. Pode passar, Shirley. Pronto. Passei já. Os mapas mentais, eles são indicados para empreendedores, colaboradores, ou ainda para qualquer um que tenha como objetivo organizar ideias seguindo algum tipo de critério. E é justamente para isso que o mapa mental serve, para organizar ideias e pensamentos de uma maneira mais ordenada, relacionada, argumentada e principalmente bem aplicada visualmente. É bastante útil para que... Sumiu aqui a tela. Foi. Eu mexi aqui. Pronto, vai, pode ir. É o computador. Então, os mapas mentais... Tá vendo? Agora foi. Tá conseguindo ver? Os mapas mentais são bastante úteis para que todos possam organizar, apresentar e discutir seus pensamentos e ideias a respeito de assuntos específicos de maneira mais clara e objetiva. Pode passar. Sobre a ferramenta, ela foi criada
por um psicólogo e matemático inglês, o Tony Buzan, na década de 70. E, até então, ela se mantém muito útil para várias coisas. O seu conceito básico, o conceito básico de mapa mental, sugere que se inicie com a menção de uma questão central e logo em seguida sejam relacionadas menções secundárias a esta menção central. Tudo isso, essa relação é feita através de recursos visuais. Os recursos visuais mais utilizados são palavras, quadros e linhas, mas também podem ser utilizados algumas figuras, cores, números, símbolos, organizações espaciais e dentre outros recursos. Juliana. Juliana vai Boa falar noite. agora. Boa noite. Boa noite. Então, como o Ender falou, o mapa mental ele é uma forma de organizar os pensamentos e as ideias de forma ordenada. Ou seja, é a partir do termo central, mais importante, que deve ser derivado os outros pontos secundários. Então, aqui nessa figura, tem um exemplo de um mapa mental referente ao próprio tema e à sua utilização. Do mapa central, do mapa mental, que é a ideia principal, eu vou derivar outros temas, que são as ideias secundárias ou os subtópicos. Então, de acordo com esse mapa mental, a própria ferramenta é uma ferramenta de estudo que ajuda a compreender um conteúdo, organizando as ideias e otimizando o tempo, pois ele proporciona uma revisão de forma rápida. Então, esses pontos que eu falei agora são os pontos secundários derivados da ideia principal, que são esses que estão no quadradinho azul. Já desse tema secundário ou desses subtópicos, eu também posso usar outras ideias e derivando cada vez mais até chegar em um assunto bem específico. Sendo assim, essa ferramenta, o mapa mental, foi criado na década de 70 para relacionar e conectar algumas palavras-chave, com o principal foco na organização de ideias, que podem ser utilizadas também na preparação de uma apresentação, em revisões para prova de faculdade, de concurso público, pois essa ferramenta, ela ajuda na rapidez das revisões também. E é importante lembrar também que os mapas mentais, eles não se limitam a apenas menções primárias e secundárias, como foi dito anteriormente. Eles podem ser criados de maneira mais orgânica, de forma que contribua positivamente para a fluidez do desenvolvimento de uma ideia e tendo quantas menções em diferentes níveis forem necessárias, utilizando algum critério de relevância, ordem cronológica ou outros parâmetros. Pode passar. O empreendedor, ele pode usar essa abordagem em diversos contextos, como, por exemplo, na rotina diária, na identificação de oportunidades, no planejamento do negócio, no planejamento de marketing e vendas e no planejamento de recursos humanos. Quanto à rotina diária, os mapas mentais, eles podem ser utilizados na organização das atividades a serem executadas no dia, na lista de coisas a se fazer, por exemplo, uma obra, na anotação de informações, na organização do resumo de um relatório e dentre outras aplicações. Já para a identificação de oportunidades, essa ferramenta pode ser utilizada no mapeamento do mercado, na análise de tendências, além de que é uma ferramenta que ajuda a buscar entender as demandas do consumidor e ajuda também na definição dos perfis dos clientes. Outra aplicação dos mapas mentais pode ser no planejamento do negócio, onde estes se aplicam na elaboração de um plano de negócio ou até em um projeto. Em relação ao planejamento de marketing e vendas, pode ser útil quando se planeja um evento, pode ser aplicado também um plano de ação ou ainda na divulgação de marcas. E, por último, no planejamento de recursos humanos, os mapas mentais ajudam na elaboração de questões para entrevistas de emprego e na avaliação de desempenho dos colaboradores. Pode passar.
Bom, em relação à questão de como elaborar um mapa mental, como criar um mapa mental, é necessário seguir alguns passos. Então, o primeiro passo seria usar uma folha de papel ou software de mapas mentais, que vai ser abordado mais na frente por Aimee. Ela vai mostrar para vocês alguns softwares que são utilizados para isso. E o segundo passo seria escrever no centro da página, no centro da tela do computador, o tópico principal que é abordado no mapa mental. Então, por exemplo, se você quer organizar as atividades do dia, então você poderia escrever no centro da página simplesmente atividades do dia. Se você quer montar um site, então você poderia escrever simplesmente site, né? Essa seria a ideia central, o tópico principal do mapa mental. Bom, o terceiro passo seria escrever os subtópicos de segundo nível relacionados ao tópico principal. Então, para isso, é fundamental analisar se esses tópicos são, de fato, de segundo nível. Então, por exemplo, se você está escrevendo um mapa mental sobre atividades de hoje, que foi o exemplo que eu dei, né? Você poderia colocar como subtópico desse tópico principal atividades da empresa. Ou se você vai escrever um mapa mental sobre site, você pode escrever um subtópico com o nome sobre nós, no caso. E no quarto passo, você iria escrever os subtópicos de terceiro nível, que deverão estar relacionados aos tópicos do segundo nível. Então, no primeiro exemplo lá que eu dei, que foi atividades diárias, né? Se não me engano, deixa eu ver aqui somente. Atividades de hoje, atividades do dia. Você escreveu lá como um subtópico atividades da empresa. Então, o subtópico, no caso do segundo nível, relacionado a esse subtópico aí, seria reunião com o C ou Y. Se você está escrevendo um mapa mental sobre site, então você pode relacionar o subtópico sobre nós, criar um outro subtópico aí do segundo nível histórico da empresa. E no quinto seria inserir todos os subtópicos que você julgar pertinentes para o tópico principal, considerando o nível adequado para cada um. Então, foi como o Wendel falou, né? Você pode escolher aí quantos níveis você quiser. Agora, você tem que analisar se o tópico que você está usando é um tópico de segundo nível, terceiro nível, de quarto nível. Você tem que analisar a questão de como ele vai se enquadrar no seu mapa mental. Então, aqui nós temos um modelo de negócio, que seria o tópico principal desse mapa mental. E aqui, como subtópicos desse tópico principal, a gente tem estratégia, ideia, tempo, produto, capital, marketing, que estão ligados ao tópico principal, por linhas, né? E aqui vocês estão vendo que as linhas são coloridas, justamente para enfatizar, para chamar a atenção, né? Para esse mapa mental. Então, os tópicos de terceiro nível seriam todos esses tópicos aqui, que são relacionados aos de segundo nível. Então, para cada um desses tópicos aqui, ideia, tempo, produto, capital, marketing, estratégias, existem outros subtópicos também que estão relacionados a ele. Então, essa é uma ferramenta, como já foi falada, né, bastante útil, não só para o empreendedorismo, mas também para várias outras atividades, né? Como a gente já falou, aqui atividades diárias que você vai planejar, por exemplo, para estudar, né? Se você quer estudar, você pode também fazer um mapa mental, justamente para organizar as ideias. Então, essa seria a forma de você fazer um mapa mental interessante, né? Considerando todos os tópicos e subtópicos relacionados ao tema que você escolheu. Pode falar, Juliana. Como o professor solicitou um exercício para desenvolver com os alunos da turma, a gente pensou em fazer um mapa mental com a ideia principal relacionada ao nosso curso de engenharia civil. Então, a gente vai colocar alguns subtópicos referentes à engenharia. Alguém pode falar algum? Qualquer área de engenharia civil, a gente teve como foco colocar as áreas, né, nessa primeira parte. E, posteriormente, será
detalhado mais. Alguém pode falar alguma área aí que a gente viu na faculdade mesmo, que a gente viu, né, durante todos esses períodos. Podem falar. Patologia, Pode ser, então? estrada. Estradas? Isso, estradas. Estradas. O que mais? Agora me Estrutural. Cálculo. Patologia, Patologias. Eduardo falou estrutural. Estrutural. Então, tem o cálculo, né? Ou coloco o estrutural? Coloca estrutural no lugar de cálculo. Que é um... Pode ser partilhamos, o Hidráulico. Bota a letra em preto, que fica melhor para visualizar em função do fundo. Tá? Peraí. Só um minutinho. Deixa eu mudar a letra. A cor. Eram solos aqui no chat, Shirley. Oi? Colocaram solos no chat. Solos. Solos. Ah, meu Deus. Pronto, tem mais. Elétrica. Não é melhor colocar instalações, não? Instalações, né? Que pega elétrica, hidráulica, Instalações. E outra. Hidráulico foi falado aqui, hidráulico. Entre instalações. Instalações a gente deixou como hidráulica e a parte elétrica também. disseram gestão de pessoas no chat. Pode falar, gente, se quiser falar alguma coisa. Então, a partir desses tópicos secundários, poderia derivar muito mais temas que a gente botou na próxima página. Como não dá tempo de fazer. Pronto, na próxima a gente tem um mapa mental mais completo. Então, derivando da engenharia civil, que seria a ideia principal, a gente tem a geotecnia, o saneamento, hidráulico e recursos hídricos, segurança do trabalho, construção civil, estruturas, estradas e transportes, e todos esses também vão derivar cada vez mais para pontos específicos. Muito bom. Pode passar. Então, pessoal, essas ferramentas são dicas, na verdade, para que você possa elaborar um mapa mental de forma mais eficaz. E a primeira delas é sem muitas pirotecnias visuais. E esse textinho aí ele vem falando, né, que os aplicativos que são utilizados hoje, os softwares, eles têm até visão 3D, são muitos artifícios que são utilizados, né? Mas o que esse tópico quer dizer é que o menos que é mais. Que talvez com muitos artifícios possa acabar desviando sua atenção e você não consiga atingir o seu objetivo principal, que é organizar as suas ideias. Então, é importante sim usar cores, né? Você pode, se você está fazendo isso numa folha, você pode usar canetas coloridas, post-its, essas coisas, mas sem exagerar para que você não perca o foco e o principal, isso vai impedir você de se comunicar bem para outras pessoas. O segundo aqui que a gente colocou é um mapa mental, é um exercício de visão sistêmica para o empreendedor. O mapa mental deve ser algo que ajude o empreendedor a se comunicar com ele mesmo. Quase sempre o empreendedor tem muitas ideias. E aqui vem falando que através do mapa mental você consegue conectar ideias anteriores, mais antigas, com as ideias atuais. Porque, como diz aqui, o empreendedor ele tem várias ideias e às vezes ficam ideias desconectadas, mas através do mapa mental você consegue mostrar de onde veio o surgimento dessa ideia até o desenvolvimento final. O mapa mental ele vai exigir que ele considere uma lógica, organizar e relacionar seu pensamento e principalmente as suas ideias que saem do... Pode passar.
O som da Ivete está sumindo, mas alguém pode ajudá-la aí. Então, como eu falei, use cores. As cores, elas facilitam, sim, a visualização. Ajuda na organização visual das ideias, mas, claro, de forma que não roube o foco e atrapalhe você de passar a sua mensagem. Use formas e figuras. Alguns preferem escrever o nome do subtópico diretamente sobre a linha de conexão. Outros preferem escrever dentro de um quadro ou dentro de uma figura geométrica. Tudo isso você pode utilizar. Você pode até classificar por figuras geométricas. O tipo de informação, informações numéricas dentro de quadrado, informações de outro tipo dentro de um círculo. E aí você pode usar vários artifícios para organizar o seu mapa. Outra coisa, sofistique seu mapa mental usando parâmetros das técnicas de gestão de projetos. E em cada subtópico é possível incluir um escopo mais definido, um responsável, um prazo. Então, isso fala de você ter um tópico, dentro desse tópico você tem subtópicos, e no subtópico você pode especificar como essas atividades vão ser feitas. Pode falar de prazos, quem vai ser o responsável, o cronograma, o valor que vai ser investido nesse subtópico. Então, neste caso, o mapa mental ele pode se transformar em uma ferramenta muito útil para planejamento e gestão de projetos, inclusive na engenharia civil, né? Porque você pode estabelecer prazos, estabelecer valores. Então, tudo isso pode entrar aí no mapa mental. Pode passar. Outra dica foi sofistique seu mapa mental usando a abordagem do princípio da pirâmide. E esse princípio da pirâmide, ele foi proposto por Bárbara Minto em 1987. Ele é usado pelas principais empresas de consultoria ao redor do mundo. Se trata de um desdobramento de argumentos do principal, e isso vai ficando de forma mais pontual e específica. Que você vai destrinchando a sua ideia. Esse é o princípio da pirâmide. Você vai de uma ideia principal e aí ela vai sendo ramificada e você vai explicando e conseguindo passar melhor a sua ideia. Mapa mental. Outra dica foi que também pesquisamos. Use post-its ou quadro branco. Em uma sala grande, use um quadro branco para desenhar um mapa mental. Na falta de um quadro branco, você pode usar post-its. Então, o mapa mental, na verdade, ele é muito simples de ser executado. Você pode fazer ele numa folha de ofício, num quadro. Se não tem quadro, você pode usar post-it. O importante é você ter esse segmento das ideias, uma ideia que vai puxando outra. E, por último, existem vários softwares, né, de mapas mentais, que a gente colocou alguns aí, como vocês podem ver, colocamos 4, que você pode elaborar eles através do seu computador mesmo. Mas isso também não é a única forma, como eu já falei, você pode fazer ele de forma manual também. E essas foram as ferramentas, as dicas que a gente separou para que você possa fazer um mapa mental de forma mais eficaz e que consiga transmitir a sua ideia. E este foi o nosso trabalho, professor. Espero que todos Fantástico, eu já mandei a resposta para vocês, já analisei, já mandei para a equipe todo o trabalho. Eu gostaria de questionar vocês. Vocês acham, vocês já viram essa prática de trabalho com mapa mental em alguma empresa? Professor, eu acredito que tem empresas que trabalham, mas nas que eu estive, nunca vi, não. E também nunca vi, assim, acho que em empresas de engenharia civil eu nunca vi. Certo. Ok. Eu vou tomar liberdade de mostrar a vocês um material que foi trabalhado hoje na... Quem assistiu hoje a live de arquitetura? Alguém assistiu, por favor? Ok. Bem, eu dei um print em algumas telas e achei interessante um dos slides que ele apresentou e que me chamou a atenção. Eu sempre em sala de aula e na turma de administração, eu comento sobre um cara que eu admiro, que é um prêmio Nobel, que é um indiano chamado Prahalad. Prahalad,
ele fez uma pirâmide que eu vou mostrar a vocês agora. Essa pirâmide que ele fez do mundo, da economia do mundo. Quando estiver apresentando aí, me avisem, por favor. Apareceu. Pronto. Prahalad criou essa pirâmide em que ele diz que a paridade de poder de compra em dólares do mundo, população em milhões, de 75 a 100 milhões, podem comprar mais de 20 mil dólares. 20 mil dólares. Quando ele fez esse cálculo aí, ele está se baseando nisso aproximadamente por dia. O cara pode gastar 20 mil dólares. O nível 2, 1.500 a 20 mil dólares. Nível 4, 1.500 dólares. E nível 5, bem menos. Bem menos. Então, chegando a... Vocês vejam que a base da pirâmide é maior. Aí eu vendo essa apresentação dele, me chamou a atenção essa apresentação aqui, que eu vou parar essa para mostrar a vocês. Ele hoje fazendo a apresentação, ele vai e nos apresenta esse material da sua fala, que foi essa aqui que eu vou mostrar a vocês. Está aparecendo aí já? Está aparecendo? Pronto. Está aí, ó. Viana Moura, Construções. O que é que ele fez? Público-alvo dele. Famílias com renda entre 1,3 mínimos. Ou seja, olha onde está a base aqui, ó. Ele trabalhou nesse meio termo aqui. Ele fatiou a economia. Então, é a pirâmide de Prahalad. Foi que eu comecei para o Charles Ruas. Hoje, Charles, você está utilizando o que eu utilizo em sala de aula. Vejam que ele pegou de zero, a base da pirâmide é de 0 a 1 salário mínimo. O meio da pirâmide, praticamente, é o que é o salário de Garanhuns, as rendas de Garanhuns, estão concentradas em 1 a 3 salários mínimos. Então, eles focaram todo o seu nicho a esse aí de mercado. Eles querem trabalhar com esse nicho de mercado. Não querem trabalhar com 3 a 6, nem de 6 a 10 ou mais, é salário mínimo. Eles querem trabalhar onde está concentrado. Então, o que a gente fala em sala de aula, de teoria, fazendo Prahalad, falando outras coisas, as empresas pegam a ideia e utilizam de outra forma, adequam isso aí. E tem mais um aqui que eu vou mandar para vocês, vocês vão ver agora. Há outro trabalho que eles fazem aqui, ó, setorizou o objetivo da Viana Moura. Desde 2003, quando começou em Belo Jardim, Santa Cruz, tem um mapa cronológico aqui, onde eles trabalharam e como eles estão trabalhando. Aí continua mais aqui outro slide. Olha esse slide aqui, ó. Será que ele não lembra o que você falou do mapa mental? Praticamente, não posso dizer que seja idêntico, mas será que não lembra um pouco? Definição da cidade e potencial anual de produção, definição do terreno, legalização do empreendimento, são as etapas que são interligadas. Lotes com infraestrutura, vendas, ou seja, preste atenção quando ele bota aqui, definição do terreno, estoque mínimo de 3 anos de produção. Eles não querem comprar um terreno pequeno, eles querem comprar um terreno que em 3 anos eles possam trabalhar, eles levam 3 anos para trabalhar nisso aí. Então, o que nós trabalhamos em sala de aula, as empresas levam para a sua prática. Tem mais um aqui que eu não sei se tem muita relação, deixa eu ver aqui agora. Aqui são os tipos de casa que eles estão fazendo, ó. O produto que eles vão trabalhar são esses produtos aqui, ó. Vou trabalhar uma casa, ó. Olha como ele diz aqui, ó. Para atender essa população. Lotes médios de 8,45 por 19 metros, área média padrão de 160 metros quadrados. Nossas casas possuem 46,30 metros quadrados, contemplando sala, cozinha. Ou seja, é o que nós falamos em sala de aula e que vocês têm que pegar esse conteúdo e jogar ele na prática. Não é que eu estou falando de mapa mental em que vocês não vão trabalhar, vocês vão trabalhar, vocês vão adequá-lo dentro de uma empresa. E se faz isso aqui, tem mais outros slides aqui, que eu não sei se tem correlação, mas eu vou mostrar aqui para vocês alguns slides. Projeto de alvenaria, olha aqui, ó. Etapa por etapa que ele vai fazendo. Ó.
etapa por etapa, projeto de alvenaria. O que é que vai fazer? Alvenaria em bloco de concreto, bloco com PSQ, tipo de blocos, vergas, grauteamento e utilização de barra de asa, de aço, desculpa, tela eletrosoldada vertical e horizontal, cinta de amarração e concreto armado sobre todas as alvenarias. Então, tudo que nós vemos em sala de aula, vocês veem, gestão normativa, perfil do desempenho da edificação, requisitos do projeto, especificação para projetista, ensaios, ou seja, tudo que nós estamos vendo em sala de aula, tudo isso que nós estamos observando é a vida prática das empresas. Eles hoje têm várias plantas em várias cidades, mas tudo que a gente vê, vocês têm que adequar, pegar e adequar. Eu não conhecia o que era o BIM, o BIM é um programa de arquitetura. Quando o cara falou, fui pesquisar logo, vi que programa fantástico. Tá? É um aplicativo que vocês conhecem, devem conhecer também, que é utilizado em engenharia, nesse é utilizado em arquitetura, que é fantástico. Então, eu vou pegar essa fala desse cara e vou aguardar que o Marcelo e vou mandar para vocês. Só vai acessar esse material quem tiver o link. Vocês não vão poder fazer, provavelmente pode até fazer download, pode, mas a utilização só está para vocês que estou enviando para vocês. Então, é isso que nós queremos que vocês aprendam. Até agora, o material que nós demos a vocês, não pensem que é só para aplicar em tudo que é canto, é só adequar. Mapa mental, várias e várias ideias adequar. Então, prestem atenção, por favor, nesse que vocês estão vivendo em sala de aula, desde o início das aulas que vocês tiveram, desde o começo, e essa aqui é um pouco mais, a metodologia é outra, quebra os paradigmas que vocês estão habituados, vocês são impactados por mim, nessa minha disciplina, em quebrar paradigmas, onde eu estou mostrando a vocês que tudo que vocês estão vendo, você deu uma apresentação agora fantástica, quando você faz um mapa mental, bota lá engenharia e faz as coligações. Então, dali você botou elétrica, tem vários, o que pode ser de elétrica? Isso aqui. Hidráulica, isso, seus processos. Você fez uma coisa que vocês vão fazer isso aí nas empresas. Então, não é para vocês verem isso e lá na frente achar que não vão aplicar. Vão aplicar. Vão aplicar muito bem. Vocês terem a noção, eles trabalham com o método da Toyota, trabalham com Kanban, trabalham com vários... O método Toyota eles adotaram lá para a construção de casa, que é fantástico. Eles, a cada 15 minutos, eles estão cronometrando, estão filmando cada obra. Cada casa que é construída na Via Namora é por uma equipe formada. Exemplo, 6 homens começaram a construir essa casa. Quando conclui a casa, cada etapa da casa é constante num programa. Tudo não perde tempo que nada, e ficam sendo filmados a cada 15 minutos. A obra é uma obra limpa, porque tudo é planejado antecipadamente. Tudo é feito através de aplicação dessas ferramentas em que a administração faculta e libera para todos nós. Em conjunto com psicologia, em conjunto com engenharia, com todas as disciplinas se uniram e dão essas ferramentas para nós. Então, vocês precisam aprender e ficarem atentos a essa integração de disciplinas, onde vocês irão integrar todas as disciplinas que vocês viram desde a infância, desde o primário, do ABC, até agora. Todo esse conhecimento adquirido por vocês formaram esses profissionais brilhantes que são vocês. Então, vocês precisam simplesmente resgatar cada tópico desse e aplicar no momento certo em cada local. Então, não deixem de fazer esse tipo de trabalho. Espero que vocês tenham me entendido perfeitamente. Eu quero parabenizar a Inê, até agora, todos que apresentaram o trabalho, e vou pedir, por gentileza, que os alunos que eu vou falar agora, por favor, a Bruna está presente? A Bruna está presente, Bruninha? Bruna? Estou sim. Boa noite, professor. Boa noite. Minha filha, você recebeu o que eu mandei para vocês agora, por último? Foi tipo um formulário, não foi? Ali é uma planilha de Excel, viu? A gente vai usar ele. Você viu, você aprendeu como utilizar ela?
Sim, sim. Você viu como ela funciona? Sim. Você sabia que você não vai encontrar essa planilha em qualquer canto da internet? A Sabe gente que estava com dúvida como era que a gente ia apresentar, porque a você gente encontrou um arquivo que falava, só que não dizia exatamente como era que calculava o resultado final, né? olha, quem fez essa planilha, quem montou foi Kaique. Kaique passou. Eu dei essa missão a Kaique, ele só riu, eu tenho que trabalhar aqui com cálculo de pi radiano. Bicho, eu vou me ferrar, faça. Você sabe fazer, seu poqueira. Então vai e faça. Aí Kaique levou nas férias dele e fez durante as férias. Ele passou quase 15 ou 20 dias para fazer essa tabela. E ficou daquele jeito que está. Então, você hoje vai apresentar uma ferramenta em que nós iremos trabalhar com ela, que é para validação de ideias. Nós apresentamos na outra aula passada, eu antecipei, a gente apresentou o mapa de empatia, né? E hoje nós vamos apresentar a ferramenta 360 graus. Eu não acredito, eu não me lembro se eu passei para outra equipe alguma outra informação. Deixa eu ver aqui se tinha outro trabalho para ser feito por os alunos hoje. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se as equipes estão aqui. Editar. Eu passei business, mapa de empatia. A equipe de Juan está aí presente hoje? Juan está presente? Juan, tudo bom? Dá para vocês apresentarem hoje ainda o trabalho de vocês? Oi, Juan, tudo ótimo, Juan, tudo bem. Vamos iniciar com o trabalho da equipe que fez 360 graus. Bruninha, por favor, fique à vontade e a casa é sua. Vai apresentar aqui, professor. Depois você me manda, viu, Bruninha, com essas alterações, tá? Certo, mas no slide eu não fiz alterações, não. Eu vou usar ela no... Como a gente vai fazer uma dinâmica, eu vou usar ela no Excel mesmo. Tá bom, tá certo, tá bom, tá ok, tá bom. Eu não mandei para ninguém não, viu? Só mandei para você e para sua equipe. Eu não mandei para ninguém ainda não. Pronto, já está apresentando? Está apresentando, pode ampliar a imagem. Boa noite, professor. Boa noite, Carolina. Boa noite, pessoal. Bom, nosso trabalho fala, né, como já foi dito, sobre análise 360 graus da oportunidade de negócio. Meu grupo é composto por mim e por Bruna, né? Bom, o que é essa análise de oportunidade, né? É uma ferramenta que integra várias abordagens sobre como avaliar ideias de negócios e como priorizar aquela que poderia representar a melhor oportunidade, né? Ou seja, existem inúmeras ideias que nós temos, porém, tem hora que a gente tem tanta ideia, a gente fica perdido, sem saber qual delas a gente vai executar. Então, será que vai dar certo? Será que não vai? Que chances eu tenho de ter um bom sucesso, de ter um bom resultado realizando essa ideia? Então, através dessa análise, nós podemos verificar, no final nós vamos fazer com Bruna essa parte prática, para a gente verificar as chances que tem dessa ideia dar certo ou não. Pode passar, Bruno. Bom, a análise 360 graus, ela é indicada para empreendedores de primeira viagem, né? Serve para que o empreendedor avalie qual das suas ideias tem a melhor oportunidade de negócio, né? Como eu já expliquei. E é útil por quê? Porque ela guia o empreendedor em suas reflexões pessoais e análises dos aspectos internos e externos de um negócio. Ou seja, quando a gente tem uma ideia, a gente não pode analisar simplesmente a ideia em si, mas a gente tem que analisar os pós e os contras, né? Aqui, neste caso, são os aspectos internos e os aspectos externos, ou seja, o que é que pode interferir na realização da minha ideia, no sucesso ou não da minha ideia. Enfim, é o que gira em torno da ideia que eu vou colocar em prática. Pode passar, Bruno. Como usá-la?
É preciso escolher a ideia que será avaliada, em primeiro lugar. No caso de mais de uma ideia, repetir a análise em cada uma delas, né, que é justamente para, através dessa análise, eu verificar qual que tem a maior porcentagem de dar certo. A análise da oportunidade é feita em duas etapas. A primeira avalia o aspecto externo da ideia, ou seja, sua relação com o mercado. E a segunda leva em conta o aspecto interno, ou seja, a relação da ideia com o seu perfil empreendedor. A melhor oportunidade será aquela que conseguir as maiores notas nas duas etapas. Pode passar, Bruno. Os aspectos externos. Todo grande problema é uma grande oportunidade de negócio. Se você não tem, resolve um grande problema. Não tem uma grande oportunidade de negócio nas mãos. Ninguém irá pagá-lo para resolver algo que não é um problema. Tá? Então, as pessoas gostam realmente de verem problemas serem solucionados, né? Tem uma pessoa que eu conheço que ela diz assim, que sem críticas não há crescimento, né? Então, realmente, nós precisamos de problemas para ver as situações resolvidas. E, principalmente nós, como diz o professor Edinaldo, né? Para os que lembram, nós estamos aqui para resolver problemas, né? E o problema dos outros. Então, realmente, existe um problema a ser resolvido. Então, tem as situações mais básicas, são as fisiológicas de sobrevivência, e as mais simbólicas, que é a autoestima e a autorrealização. Critérios propostos pela Maxim a respeito da avaliação de uma oportunidade de negócio, né? Oportunidade de negócio é um benefício claro para o cliente, ou seja, o cliente vê o produto ou serviço e já percebe como isso será a melhor solução para o problema que ele tem. Então, eu vejo um problema e a partir daquele, eu vejo um produto e a partir daquele produto a minha mente já começa a trabalhar, a pensar o que é que aquele produto em que é que ele pode ser útil para mim, né? Tamanho de mercado adequado em palavras, tamanho de mercado adequado, em outras palavras, resolve o problema de um número significativo de pessoas, tá? Então, a tua ideia, ela vai resolver o problema de algumas pessoas, ela vai resolver o problema de alguém, potencial de lucratividade e rentabilidade, tá? Então, essa ideia, ao ser executada, ela vai te dar lucros, ela vai trazer rentabilidade para você. O número significativo de pessoas da questão anterior é grande e suficiente para gerar os resultados financeiros esperados pelo empreendedor ou investidor, né? Então, tem que ter um grande significado, principalmente essa parte de lucro e rentabilidade, que é o que todos nós esperamos, né? Infelizmente, alguns têm um processo mais longo e outros mais curtos. Diferenciação e inovação, tá? Então, a tua ideia, ela é uma inovação para o mercado, ela tem alguma diferenciação. Aqui não vale só copiar o que já existe. A ideia é realmente melhor que as soluções já oferecidas pela concorrência, né? Então, existe algum diferencial na tua ideia, né? São critérios que devem ser pensados, analisados, para que você venha, após analisar todos esses aspectos, executar a tua ideia para tu obter o sucesso esperado. Aspectos internos. Representa uma de suas paixões pessoais. É preciso gostar de resolver o problema e não apenas do produto. Serviço em si. Alguém que venda sapatos deve gostar do benefício do sapato, não apenas do sapato em si. Então, eu acho bem interessante esse parágrafo, porque é mais fácil você falar de um produto que você gosta,
que você já aprovou, do que você falar de algo que você não gosta, né? Imagina, você vai vender um produto que você não gosta dele, é algo que fica bem difícil de você convencer o cliente a respeito desse produto. Caracteriza um desafio intelectual que o motivará agora e a médio e longo prazo. Entende e gosta de saber que sempre precisará aprender mais sobre o problema que resolve, né? Então, você tem a curiosidade de sempre estar sabendo mais desse produto para que ele possa resolver melhor o problema das pessoas. Tem um mercado consumidor amplo, né? Então, esse produto ou serviço ele vai atender um mercado esperado, né? Geralmente, quando nós começamos, nós temos essa intenção de atender um mercado amplo, né? Grande o suficiente para atender seu desejo de impacto por meio do seu negócio, né? Então, são pontos externos e internos que nós precisamos avaliar em relação à nossa ideia para poder colocar ela em prática. Realmente é bem interessante, porque colocar uma ideia em prática é você correr um risco, né? E esse risco, você pode ter sucesso nele ou não. Então, para que você, pelo menos, comece o seu negócio, tendo pelo menos uma base de que tantos por cento, digamos assim, que eu tenho 70% de chance de que essa minha ideia dê certo. Então, eu já começo a executar essa ideia com mais garra, com mais motivação, tá? Então, essa análise 360 graus, ela vai nos trazer isso. Essa é a ferramenta 360 graus de oportunidade de negócio. Então, ela é bem simples. Ela vem com esses dois quadros e esse círculo, que a partir dele vai ser a resposta e vai ter a conclusão de se seu negócio vai dar certo ou não. Aí, o primeiro pontinho aqui logo em cima, ele pergunta qual é a ideia, qual é a sua ideia de negócio. Em seguida, você vai falar qual é o problema que sua ideia de negócio vai resolver. Depois de fazer isso, você vai preenchendo de acordo com as perguntas que tem aqui, que no exemplo eu vou fazer com vocês. Vocês vai preenchendo os aspectos interno e externo. E a partir da análise desse gráfico, você vai chegar a uma conclusão. Se a sua ideia, ele pode virar mesmo um negócio ou não, a porcentagem, né? Que pode virar esse negócio ou não. Então, tem algumas dicas de utilização dessa ferramenta. Uma delas é o cuidado com o melhor resultado final. Que quando a gente responde todas as questões, a gente vai ligar todas as bolinhas e a gente vai ter um mapa perceptual. Se tiver outra ideia, a gente pode repetir várias vezes para comparar os mapas. De acordo com o arquivo que a gente pegou para apresentar, ele diz quanto mais afastado for o mapa, mais aberto ele for, melhor vai ser a oportunidade de negócio. Mas essa oportunidade não deve ser assim uma escolha definitiva, né? Vai ter outros pontos que você vai ter que levar em consideração para escolher se essa sua ideia mesmo ela é viável a gerar um negócio. Então, nem sempre a melhor oportunidade ela vai estar associada à resposta do problema de maior número de pessoas possível. Tem diversos empreendedores que eles querem criar vários pequenos boutiques e pequenos negócios e eles não cresceram. Mas eles oferecem muitos produtos diferenciados para um nicho bem específico de mercado. Tem outros que eles não estão interessados na oportunidade mais lucrativa do mundo. E ainda vai ter aqueles que vão querer criar um negócio inovador, né? Apenas um modelo inovador que não seja igual ao modelo tradicional. E tem aqueles que querem criar um modelo tradicional que ofereça um produto com qualidade para as pessoas consumirem. Outro ponto importante
é o mapa perceptual como ferramenta de reflexão, que depois de responder todas as questões, a gente vai refletir como poderia melhorar essa avaliação, né, essas respostas, com alguns esforços, se a nossa ideia inicial ela vai atingir milhares ou até bilhões de pessoas. Se você pensar em criar um sistema de franquia ou comércio pela internet, por exemplo, ela vai atingir muita gente, né? Não só vai atingir a região. Então, o tamanho potencial da sua ideia pode ampliar drasticamente se você souber posicioná-la em um tipo de problema muito maior. Um exemplo que eu achei bem interessante foi do criador da Cacau Show, que ele levou em consideração a ideia de que as pessoas, o problema das pessoas darem mais presente era muito maior do que as pessoas consumirem o próprio chocolate, né? Com isso, ele criou a ideia da opção de presentes inteligentes e criativos, que não só a empresa, ela oferece chocolates para aquelas pessoas que são fanáticas e gostam, como também ela serve para aquelas pessoas que querem presentear uma pessoa. Então, ele juntou essas duas ideias. Outro ponto óbvio é o óbvio simbólico, que a ferramenta ela vai tratar de uma hierarquia. Essa hierarquia vai relacionar o problema que sua ideia vai resolver. Ele também cita que caso você não domine o conceito, o problema, é bom pesquisar em vários sites na internet e aí abordar para ver quanto mais necessário for sua ideia resolver um problema, maior vai ser a margem de lucro, né? E outro ponto que ele fala também é em questão de pensar grande e pequeno, ele vai dar o mesmo trabalho. Porque se você pensa mais elaborado, mas quando você vai colocar tudo no papel, vai observar tudo e ver que sua ideia ela não vai gerar um bom negócio, o percentual dela para gerar um bom negócio não é muito alto, você vai ter que pesquisar mais, vai ter que pensar mais para evoluir. Então é a mesma coisa que você ter um pensamento simples do que ter um grande. Eles, quando comparado os dois, eles vão dar vamos dizer, o mesmo nível, né? Outro ponto que ele fala é o lado de dentro é mais importante. Foi como o Karine citou. Não adianta você estar, vamos dizer, vendendo sapato só por vender, ou você saber que está vendendo aquilo porque você gosta, né? Que se a pessoa não tiver fortemente associada à sua ideia, à sua paixão pessoal, às suas motivações, ela não vai resolver. Vários trabalhos, várias empresas, elas quebraram por isso. Era uma boa ideia, mas a pessoa que estava administrando não era o ramo que ela gostava de atuar. Então, por isso que não vai para frente. Você, para querer atuar em um negócio, você tem que pensar se é aquele ramo que você gosta. E outro ponto é qual é a melhor oportunidade de negócio para você. Então, a ferramenta, ela não vai dizer qual é essa oportunidade, mas ela vai melhorar a maneira que você pense das suas ideias e você mesmo vai ter que criar. Ela não vai dizer esse negócio é para você. Não, você vai ter que criar o que é melhor para você, através de pesquisas. Então, para a gente trouxe essa ideia de negócio, que foi montar uma empresa de recuperação de fachadas. O problema dela vai ser recuperar os aspectos externos das fachadas de empreendimento em geral, trazendo um novo aspecto que chama a atenção do cliente. Essa recuperação de fachadas ela pode ser voltada pelas partes de desplacamento, de patologias, da parte de limpeza em geral, né? Então, a gente montou com o que a gente achava um plano de negócio antes do professor dar a planilha no Excel para a gente.
E depois eu fui botar para ver quantos por cento, né? E na planilha ela dizia que de acordo com nossas respostas, a nossa ideia, ela era 38%, ela tinha chance de virar um negócio. Não era totalmente, era só 38%. Aí, com essa mesma ideia, tem as perguntas nesse gráfico, eu vou fazer de acordo com essa. Deixa eu botar aqui. Com a planilha que o professor passou para a gente, que ela tem o mesmo gráfico. E essas perguntas aqui, elas vão ter nesse lado. Então, eu vou perguntando. Vou fazer pelo. Deixa eu botar aqui no chat. Aí eu vou perguntando a vocês dessa ideia de criar uma fachada. Abra mais um pouco a tela do Excel, porque para ele ver a planilha melhor. Sim, mais um pouquinho. Mais um pouquinho de nada. Tá bom aí. Pode subir um pouquinho que dá para ele ver, né? Pelo menos. Pronto. Aí tá. Aí eu vou fazendo. Peraí, né? Deixa eu botar aqui. Ai, de novo. Eu vou fazendo por ordem de chamada aqui e vou fazendo uma pergunta a cada um para não ficar muito extenso. Eu vou começar, eu acho que é Carlos Rogério, né? Oi. O Carlos Rogério está com problema de internet. Deve estar aí, tá aí. Por enquanto eu estou aqui, eu não sei até quando. Pronto. A ideia é criar uma empresa de fachada. Então, vamos dizer, é uma ideia que a gente teve, tá? Então, você acha que você conhece muitas pessoas que pagaria por essa solução, por essa ideia? Olha, e pela limpeza? Isso, pela limpeza, pela recuperação de fachadas. Conhecer, assim, pessoalmente eu não conheço não, mas eu já morei em Recife há muitos anos e lá esse serviço é muito bom. Lá, como tem muito edifício, eu via muito o pessoal fazendo essa questão de limpeza e restauração, né? Aí aqui no gráfico ele tem a pergunta, talvez não, acho que sim. Sim, a maior parte são contratos indiretos, sim, a maior parte são contratos diretos e sim, são contratos diretos. Eu vou botar, acho que sim. Certo? Olha o gráfico que ele vai movimentar. Volta para eles verem que movimentou o gráfico. Aqui, tá vendo não? Olha agora, como vai Na hora que eu altero, ele modifica. A próxima é Eduarda. Eduarda, você acha que esse problema, ele vai resolver... Você acha que essa ideia, ele vai resolver problemas de muitas pessoas? Eu tenho certeza que sim, porque além de você não estar se preocupando em relação ao seu desgaste, e também questão de se preocupar em estar fazendo a limpeza, então seria bem mais útil essa contratação para fazer. Aí aqui no gráfico ele tem assim, dezenas, milhões, milhares ou bilhões de pessoas. Você acha? Eu acho que milhares. Veja como movimento o gráfico. Certo. Obrigada, Eduarda. O próximo é Erison. O tipo de problema, Erison, esse tipo de problema de recuperação de fachada, você acha que é uma necessidade básica, uma necessidade de segurança, uma necessidade social, uma necessidade de autoestima ou uma necessidade de autorrealização? Segurança. Segurança. Certo. O próximo é José Janderson. A ideia de recuperação, ela vai o alcance de sua idade atual, ela vai ser regional, nacional, global ou da cidade ou do bairro? Eu acredito que regional. Depende da expansão do negócio, né? Mas, a princípio, regional. Certo, obrigada. O próximo é Juan Diego. O benefício que essa ideia vai trazer para o cliente, né? Vai ser benefício só dele olhar
ele vai requerer demonstração, vai ter que ter uma explicação para que eles vejam o benefício dessa ideia, ou eles vão ter que ler alguma coisa, ou só deles olharem, eles vão ver que essa ideia traz um benefício para a edificação. Eu creio que só em ele olhar, ele já vai ver o grande benefício que ele fez. Certo. Agora o próximo é Karine. Oi. Ô, Karine, essa ideia, o tamanho do mercado que vai atingir, vai ser de dezena de pessoas, de milhares de pessoas, de milhões ou de bilhões de pessoas? Eu acho que milhões. Milhões. Pronto. Aí eu não sei o que é depois de Karine, mas aí eu vou chamando o que eu me lembro assim por nome. Eu acho que é Marcele, né? Marcele? Não sei. Juliana? Não é. Tem Shirley. Pronto, Shirley. Oi, tô aqui. Essa ideia, Shirley, você acha que a lucratividade dela vai ser alta, vai ser baixo, vai ser médio ou vai ser altíssimo? Assim, pela região, né? Isso depende da região, mas eu acho que vai ser alto. Alta. Tá certo, obrigada. Tamara. Tamara, agora. Oi. Tamara, essa ideia, você acha que ele vai ser inovadora só na região, no segmento onde a gente está, né? No Brasil, no mundo? Ou você acha que ela não é inovadora? Eu acho que ela pode se expandir para o Brasil, Bruna, dependendo de como ela se desempenha na cidade. Pronto, tá certo. Obrigada, Tamara. Renan Costa. Renan, essa ideia, o problema representa uma de suas paixões pessoais. Isso é mais pessoal, né? Ah, eu não sei. Sobre a fachada, né? Sobre o Isso, a problema. recuperação de fachada. Problema. Sim, as opções. Isso. Aí tem talvez não, não sei, talvez sim. Gosto de produto, mas não gosto do problema. Gosto do produto e acho que gosto do problema. Gosto do produto e do problema. Gosto dos problemas. Tenho certeza que sim. Eu acho que gosto do produto e acho que gosto do problema também. Que é como se um problema é muito. Esse problema é muito. Uma área boa para ser resolvida, na verdade, né? Que influencia muito. Pronto, obrigada, Renan. E a última pergunta. Tiago Totec. Tiago, esse problema, ele representa um desafio intelectual? Tu acha que sim? Não? Talvez sim, talvez não. Volta. Eu entendo que sim. Entendo que sim. Aí a representação do gráfico, ele ficou assim. Ele não ficou totalmente aberto, né? A gente vê que na parte aqui de cima, que é a parte de resolver problemas, ele ficou mais retraído, né? Então, na hora que a gente fez a análise, como o professor falou, o professor Kaique fez, aí essa ideia, seguindo nossa resposta, ela tem chance de 41% de se tornar um negócio. Já foi mais do que a resposta que a Karine fez, né? Então, essa ferramenta, ela auxilia isso. Aqui era uma ideia que a gente meio que criou. Então, não era... Eu acho que se tivesse uma ideia sua, pessoal, você jogasse nessa ferramenta e fosse analisar. Claro que se você está com aquela ideia, geralmente você gosta do ramo. Você se identifica com o problema. Então, você fosse analisar, tem grande chance de sua ideia se tornar um negócio. E é uma ferramenta que vai auxiliar nisso, né?
Deixa eu voltar para aqui. E foi isso, essa é a nossa preferência. Parabéns. Já mandei para vocês o trabalho de volta para vocês e disponibilizei toda a planilha para toda a equipe. Já está no e-mail de vocês, toda essa planilha já pronta aí para vocês, já mandei para vocês. Essa planilha não foi fácil fazer, porque, inclusive, quando o Kaique começou a fazer, ele não entende, a área dele não é marketing, a área dele é de cálculo. Aí, então, eu tive que, em conjunto, nós trabalhamos nisso aí. Ele foi o calculista mesmo, e ficou muito boa. Então, esse resultado que foi dado aí de 41%, não é um resultado em que você possa se basear e ter absoluta certeza disso. Evidentemente, isso aí é uma das ferramentas de tantas que vocês viram. Então, prestem atenção que eu vou apresentar a vocês agora, por gentileza, e por favor, só um segundo. Continue apresentando aí, me avisa, por favor. Está aparecendo, professor. Obrigado. Olha, nós fizemos a primeira equipe, o primeiro trabalho, que foi ferramenta para validar e executar novas ideias. Geração de ideias, eu não usei funil de ideias, deixei para lá, mas é uma ferramenta que vocês podem usar também. Nós tivemos a apresentação de todas as equipes excelente. O Scamper, que foi apresentado pelo Matheus, o Kennedy e o Carlos Rogério e o Renan, que mostraram o que é esse tipo de ferramenta, que vocês poderão utilizar dentro da engenharia de maneira plena e total. Mapa mental foi apresentado hoje aqui por Aimee, Shirley, Juliana e o Wendel. Essa foi geração de ideias. Esse é o primeiro trabalho que vocês fizeram. Geração de ideias. Então, essas duas equipes aí apresentaram ferramentas que são para gerar ideias. O próximo, que é validação da ideia. Você teve a ideia e você vai ver se essa ideia é válida ou não. Então, você tem aí 3 opções que estão para ser apresentadas. Análise 360 graus foi apresentado, mapa de empatia foi apresentado na aula anterior, e nós vamos agora ouvir a outra validação da ideia, que é da equipe de Juan, Marcelo e Edson Cabral. Por favor, vocês 3 poderiam apresentar o trabalho, por gentileza? Eu vou tirar minha apresentação e vou deixar vocês apresentarem o trabalho de vocês. Por favor. Vou compartilhar a tela aqui, viu, professor? Só um Desculpe. Vou compartilhar a tela aqui. Tá bom, muito obrigado. Nada. Apareceu? Ainda não. Pronto, e agora? Também ainda não. Está começando. Pronto. Excelente. Os meninos podem começar. Erison e Juan. Boa noite, professor. Boa noite, Juan. Boa noite a todos. O meu grupo é formado por Edson Cabral, Juan Diego e Marcelo Laís. Nós vamos falar sobre design de produtos. Não tem como falar dessa ferramenta sem falar um pouco sobre Steve Jobs, porque ele foi uma pessoa inovadora neste segmento. Steve Jobs, ele foi um grande empreendedor, mudou o mundo da tecnologia e também a ideia de design, né? Jobs transformou o mercado produzindo produtos inovadores como o Macintosh, que hoje é conhecido como Mac, o iPhone, o iPod, o iPad. Steve Jobs foi um dos fundadores da Apple. O empresário foi uma das pessoas mais revolucionárias do último século. Seu modelo de enxergar e trabalhar com as tecnologias que estavam surgindo na década de 60, 70 e 80 influenciou diretamente em inúmeros equipamentos modernos, como eu tinha falado antes, o que fez com que ele se tornasse uma referência no meio. Pode passar, Marcelo. Peraí que travou aqui. Pronto.
A capacidade de criação de Steve Jobs foi fundamental para que a Apple tivesse vantagem competitiva sobre a concorrência, principalmente pelo investimento realizado em computadores pessoais, em uma época em que tal ideia caminhava. Ele nunca queria saber do lucro da empresa, queria saber se o produto dele estava melhor ou pior do que o da concorrência. A única visão dele era de ter o produto mais perfeito possível. Isso iria da simples função do aparelho até a montagem do produto na caixa e a reação da pessoa ao receber aquele produto. Steve Jobs, ele tinha um grande fascínio pelo design simples e o estético, minimalista, e era exatamente isso que ele buscava alcançar em cada produto da Apple desenvolvido. Jobs acreditava também que o design deveria conter um significado, além, é claro, de ser belo. Para Steve, ele falava muito que se fosse necessário gastar, vamos dizer, um mês, um ano, seria gasto sem problema nenhum. O mínimo detalhe é o mais importante possível, que ele achava. E esse pensamento e essas atitudes dele, de Steve, acabou sendo um grande diferencial da Apple. A atenção especial às pequenas coisas fez a Apple se tornar o que ela é hoje, né? Uma empresa de grande sucesso, com seu valor de mercado na casa dos trilhões de dólares. Pode passar uma série. Ferramenta de design de produtos. A ideia desta ferramenta é organizar a lógica sobre como Steve planejava o design dos primeiros produtos da Apple. É indicado para negócios em fase inicial ou de pequeno porte, em que atua em desenvolvimento e na venda de produtos. Podem eventualmente ser adaptados para negócios e serviços. Eu vou falar aqui sobre as 10 leis de simplicidade que ele deixou. Primeira, reduzir as características. Ele queria, no tempo que ele lançou o iPhone, ele queria um celular sem caneta, sem botão, sem teclado, só tela, tá entendendo? E foi o primeiro iPhone que foi lançado, exatamente, só com um botão. A segunda lei, organizar as características. São janelas e barras, sempre priorizando a ordem de importância. A terceira lei, economize tempo do usuário. Facilitar e simplificar o simples desejo de uma pessoa querer ampliar ou diminuir uma foto com simples passar de dedos. A quarta lei, torne o aprendizado uma recompensa. Quando inserido a senha errada, o celular automaticamente ele vai informar que você está digitando a senha errada. A quinta lei é a complexidade valoriza a simplicidade. Quando é quase impossível uma pessoa leiga abrir um produto da Apple, e se abrir, ele ficará perdido pela complexidade. A sexta, tudo no contexto contribui para a simplicidade. A obsessão de Jobs por as quinas arredondadas que ele achava o produto mais amigável ao consumidor. A sétima, emocione com simplicidade. Jobs queria embalagens que remetessem à experiência de quando uma pessoa recebesse, como ela tivesse abrindo como tivesse abrindo uma caixa de joias. A oitava, confiança aumenta a sensação de simplicidade. O produto da Apple não quebra e não pega vírus. E se quebrar, o pessoal do Apple Store irá resolver na hora. Nem tudo, a nona, nem tudo dá para simplificar. Esse nem tudo dá para simplificar, ele falava muito na questão do botão que o iPhone tinha antes.
Hoje o botão foi substituído, hoje é tela inteira, mas para ter tirado o botão foi sacrificada a digital. Esse celular mais moderno de 2 anos para cá, dos iPhone, ele só se desbloqueia ou por número ou por facial. E a 10ª é subtrair o óbvio e acrescentar o significativo. Entender o que o consumidor realmente quer e transformar isso em uma experiência única. Passa, Sara. Pronto, aqui eu continuo. Em relação agora a como usar a ferramenta. Primeiro, para utilizar a ferramenta, Steve Jobs, ele meio que usou 4 técnicas. Essas técnicas foram interpretadas por pessoas que acabaram desenvolvendo essa ferramenta. A primeira premissa, no caso, ela desenvolva produtos grandiosos, era o que ele falava. Adoro levar um design realmente ótimo e simplicidade para algo que não custe muito. Foi a visão original da Apple. Foi isso que tentamos fazer no primeiro Mac, foi isto que fizemos com o iPod. Steve Jobs, ele se considerava um artista, não se considerava, de fato, um empreendedor ou um CEO. Ele se considerava um artista. Ele queria desenvolver aquilo que deixasse as pessoas encantadas, principalmente naquela época que ele começou o iPhone com o Mac, que era quando estava iniciando os computadores pessoais para todo mundo, quando a internet era discada, resumindo. Então, ele queria deixar algo moderno, que encantasse as pessoas. E, então, quando a gente vai desenvolver algum produto, desenvolver algum serviço, lembre que a gente tem que fazer o melhor possível, o mais grandioso possível. E a segunda premissa também é muito parecida com a primeira. Também é algo da gente, que é: seja grandioso em todos os detalhes. Ele dizia: eu quero que seja o mais bonito possível, mesmo que esteja dentro da caixa. Um grande marceneiro não vai utilizar madeira vagabunda para o fundo, mesmo que ninguém veja. E eu achei muito interessante essa frase dele e essa premissa. Por quê? Na engenharia civil, a gente pode construir uma casa, um edifício, um imóvel de grande padrão ou médio padrão, enfim. Mas como a gente está construindo? A gente está construindo com qualidade? A gente está utilizando material adequado para construir aquilo? Ou a gente está só entregando a casa sem pensar no futuro, sem pensar na qualidade? Então, ele era uma pessoa assim, muito futurista para a época dele, porque ele tinha qualidade, um grandioso nos detalhes. Então, isso fez uma grande diferença para o negócio dele. Terceira premissa. Essas daqui são mais polêmicas, porém também bastante interessante. E é algo que a gente deve levar no nosso dia, querendo ou não. A terceira. Copie, roube o que há de melhor. Picasso tinha um ditado que afirmava que artistas bons copiam e grandes artistas roubam. E nós nunca sentimos vergonha de roubar grandes ideias. Uma frasezinha que eu não sei dizer exatamente de quem é, mas diz o seguinte: nada é inventado, tudo é copiado. Ou então, tudo que é copiado é inovado. E nunca tem uma ideia original por si só. A gente sempre pega algum pedacinho dali, outro pedacinho daqui, e junta tudo para ter uma ideia, para ter um produto, para ter algo inovador. Então, ele analisava bem essa parte da concorrência dele. O que é que o produto de fulano tem de interessante que eu posso trazer para o meu e melhor? São detalhes importantes para levar para quem está começando a empreender. Quarta premissa: simplifique e torne óbvio. O principal do nosso design é que temos que fazer as coisas intuitivamente óbvias. Existe Steve Jobs. Ele fez no celular um botão.
E esse único botão, ele tem acesso a várias coisas. Então, assim, todo mundo sabia que aquele botão fazia várias coisas. Porém, era apenas um botão, apenas um. Então, é um botão que tem um valor muito grande, mas que é tão simples, por ser só um. Então, são coisas que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia, principalmente como engenheiros e empreendedores. Mais na frente, quando o Juan for começar a explicar, eu dou um exemplo juntamente com ele. Mas, por enquanto, é bom que nós tenhamos isso na cabeça. A terceira e a quarta premissa são as mais importantes. Vou passar aqui. Vai, Juan. Bem, boa noite. Dando continuidade aqui ao que o Marcelo falou, vamos falar um pouco aqui das técnicas. As duas primeiras premissas dependem muito do foco e da vontade do empreendedor. Já as duas últimas que ela acabou de falar são mais partes práticas das duas técnicas que facilitam a execução. A primeira técnica, aprenda a copiar, é muito interessante porque ele cita, aprenda a copiar de longe, de situações que estão aparentemente distantes da realidade atual do seu produto. Se copiar de perto, será apenas um plagiador, um mero ladrão de ideias. A segunda técnica, aprenda a simplificar. A simplicidade consiste em subtrair o óbvio e acrescentar o significativo. Pode passar, Marcelo. Esse exemplo mais embaixo é o número 10. Se você remover o 0, você fica com o número 1. Em caso de dúvida, volte para a 10ª lei, que é a única. Ou seja, quando eu tiro o 0, são 10 leis. Quando eu tiro o 0, fica uma. A uma lembra a única. E assim se torna mais simples. Eu não sei se todo mundo entendeu o que eu quis dizer, mas eu entendi essa frase desse modo. Enfim, eu vou passar. Aí aqui, vamos ainda na primeira premissa. Aprenda a copiar. Ela é mais voltada à aplicação, no caso da engenharia. Lugares próximos, lugares pouco inovadores, o que pode ser copiado? Isso a gente deve se perguntar. Pode ser copiado dos nossos concorrentes, diretos e indiretos, e no que diz respeito ao design de produtos. Já a gente vai falar o que isso tem relação com a engenharia civil. A situação de similaridade também, quais são as metáforas ou analogias que podem ser aplicadas ao seu produto. Uma metáfora é uma figura de linguagem e que a gente aí vai comparar de forma mais implícita, vamos supor, obras de concorrentes próximos da gente. Em contextos distantes, quais inspirações que podemos trazer longe e aplicar ao seu produto? Nosso produto, obviamente, é a construção civil, é o projeto. O que eu entendi bem, assim, de forma óbvia e básica, um exemplo, um projeto. A gente produz um projeto, o projeto ele sempre vai permitir uma produção em escala, digamos assim. Consequentemente, nós teremos um conceito do projeto que a gente vem a fazer, que daí a gente vai explicar a função primária de que e por que a gente está fazendo aquele projeto, a escolha dos materiais, formas, cores, o ciclo de vida daquela obra, enfim. E, por fim, a estética. A estética da obra, a estética do seu projeto, é aí onde entra também essa área 3D, visual da nossa construção civil, que é o que tornará atraente, o que encanta e faz vender o seu produto. Porque na nossa área, a gente sempre tem que vender nosso projeto, vender nosso serviço. Ou seja, eu acho que tem bastante relação. Pode passar.
Eu gostaria de dar alguns exemplos em relação a isso. Valeu. No primeiro, que ele coloca lugares próprios, ele sempre faz uma pergunta para você poder aplicar em seu negócio. Por exemplo, o que pode ser copiado dos seus concorrentes diretos e indiretos no que diz respeito ao design de produtos? Eu sou construtora, estou fazendo casas para vender na planta. Aqui em Garanhuns, quem faz casas para construir, ou quem faz casas e quem vende na planta, quem vende de outras formas? Fazer um estudo dessa concorrência. O que é que eles estão fazendo de interessante? O que é que eles estão fazendo que está chamando a atenção das pessoas? Isso é pouco inovador, porém é importante. A terceira situação. Quais as metáforas ou analogias que podem ser aplicadas ao meu produto? Como o Juan falou, a gente é da construção civil. Vamos construir casa. O que lembra uma casa? O que lembra as pessoas? O que faz as pessoas comprar uma casa? Aí eu lembrei daquela construtora Tenda, famosíssima, né? A analogia que eles fizeram, a metáfora que eles fizeram. O nome da construtora é Tenda, que remete a abrigo, remete a segurança. E o terceiro, quais inspirações podem ser trazidas de longe e aplicadas ao seu produto? Na engenharia tem muitos materiais e muitos métodos construtivos interessantíssimos. Um exemplo bom nisso é as casas de isopor. Podem ser construídas em 20 dias. E são coisas totalmente diferentes que a gente não vê, pelo menos aqui na região, tá? Começando agora no sul. Então, são coisas diferentes que a gente pode pesquisar e aplicar no nosso negócio. Se eu tivesse uma construtora, eu estaria pensando dessa forma. Vou passar agora. Outra situação muito interessante e que é pedida e deve ser executada na nossa área é aprender a simplificar, reduzindo características, organizando as características, economizando o tempo do cliente, porque a gente sabe que a questão de tempo em obras é muito importante, com prazos e tudo mais, e que todo esse aprendizado seja recompensado também para o cliente, porque a maioria são leigos e confiam cegamente no que for dito e elaborado por nós. Todo o contexto contribui para a simplicidade, ou seja, a gente deve fazer um trabalho claro, e qualquer pessoa que não tenha entendimento, ele possa compreender de forma simples e objetiva, que ele fique tranquilo daquilo que está sendo feito, executado. Esse sétimo tópico, emocione com simplicidade. Às vezes não adianta a gente vir com algo muito mirabolante, palavras, texto, contexto, invasivo demais, e que nosso cliente não venha entender, compreender, isso não torna interessante. A confiança aumenta a sensação de simplicidade, ou seja, a nossa segurança passando tudo o que for necessário ao cliente. O nono também eu achei muito interessante, o nono tópico, que nem tudo dá para simplificar. Coisa que é complexa, que deve ser feita com toda uma atenção redobrada. O 10º tópico, subtrai o óbvio e acrescente o significativo. Isso aí eu acho que é uma frase forte e que nos faz refletir bastante nesse quesito. Como uma conclusão, essa questão de design e tal, que está relacionada à engenharia, como eu já falei aqui, eu acho que a estética da obra, tudo isso influi diretamente na conquista do cliente e tudo mais. Embora, como foi citado aí, Erso iniciou, Steve Jobs, nada a ver, né? Telefonia, informática eletrônica,
tecnologia, em partes com a engenharia civil. Mas a gente pode ver que, em muitas situações aí, características podem ser bem aproveitadas e utilizadas na nossa área. Quer completar com alguma coisa? Quero. E assim, Juan fala muito da estética, muito do projeto, porque ele trabalha com essa área. Eu trabalho com vendas. Então, vamos supor, quando a gente vai vender uma casa, a gente vai fazer uma rede social, por exemplo. Nessa rede social, direcionada a famílias. O meu público-alvo são famílias, como o professor falou, com renda média e que tenham filhos pequenos, enfim. Meu Instagram, o que é que eu vou fazer? Eu só vou publicar que eu estou utilizando tal cimento, que eu estou executando tijolo de tal forma? Não. A gente tem que tirar o óbvio e acrescentar o significativo, como é a 10ª premissa, a 10ª regra, aliás. Por exemplo, quando eu vou vender a casa, eu vou falar, esse daqui é uma sala de estar e jantar. Não. A gente pode melhorar um pouquinho o contexto. Né? Essa daqui é uma sala para 2 ambientes, estar e jantar. Ali é uma cozinha. Certo, todo mundo sabe que é uma cozinha. Mas por que a gente não pode melhorar o que a gente já está apresentando? Ali é uma copa-cozinha. Então, sabe, tem certas palavrinhas que sempre vai ajudando. Tem certos designs, pode-se dizer assim, que ajuda tanto na parte da gente oferecer ao cliente, quanto na parte do nosso produto, a casa em si. Enfim, é isso. Vou passar aqui. Uma frase que a gente achou bastante interessante é dessa que é um companheiro do Steve Jobs, quando começou a Apple. Ei, já que é para fazer coisas na vida, que sejam bonitas. Obrigado, professor. Obrigado, Parabéns, professor. Parabéns pelo trabalho. Já devolvi o trabalho a vocês e estou muito feliz com isso aí. Vocês devem ter percebido que eu antecipei um trabalho. Eu vou mostrar aqui a vocês o que eu fiz aqui com vocês agora. Cadê aqui? Por favor, se estiver apresentando já aí, me avisem, tá? Já está apresentando? Sim, professor. Então, pronto. O primeiro trabalho nosso, nós fizemos uma sequência de trabalho. Para vocês entenderem o meu fluxo de concatenamento das ideias. Como é que eu fiz para que as ideias obedecessem um sistema. Praticamente um cronograma de ações. Primeiro, nós trabalhamos com geração de ideias, que foram essas que estão aí na frente. Eu não trabalhei com funil de ideias, deixei ela em segundo plano aí, não que não seja importante, mas é uma alternativa para vocês. A segunda foi essa aqui, validação das ideias. Análise 360 graus, que foi muito bem apresentado, mapa de empatia também, todos foram muito bem apresentados, então nós temos a validação, ou seja, que significa o seguinte, aqui você gerou a ideia, aqui, em geração de ideias, você teve a ideia. Essa ideia, você tira ela de lá e vem para aqui. Vamos validar essa ideia. Essa é uma sequência. Essa é uma sequência da primeira. Então, você pode utilizar na 360 graus, você pode usar mapa de empatia, como fazer esse trabalho, já o Betone, como fazer o trabalho, né? Como o trabalho deve ser feito. Então, essa é a validação daquela ideia gerada inicialmente. Depois que vocês fazem isso, vocês terão essa aqui. O design de produtos é uma ideia em prática, como vocês viram aí, bem apresentado, por sinal, muito bem apresentado também. E eu antecipei essa apresentação. Por que eu antecipei essa apresentação? Tem um propósito. O propósito é que na quinta-feira, o grupo que vai apresentar o Business Model Canvas terá a responsabilidade de passar para vocês, eu sugeriria até, se possível, uma ideia muito simples para que possa apresentar, para que fechemos essa parte teórica
definitivamente na quinta-feira. Eu quero encerrar toda essa parte na quinta-feira. E na outra quinta-feira, eu tenho que fazer, porque a faculdade exige, vamos ter que fazer uma avaliação na outra quinta-feira, dia 6 de outubro, se não me engano, 6 ou 7 de outubro. Então, nesse dia será a nossa avaliação. O que irá acontecer na nossa avaliação? Essa avaliação, vocês estão tendo 3 pontos, que foram todos os trabalhos, mais 1 ponto para esse trabalho. Vocês estão com 4 pontos até então. Então, vocês já vão com um trabalho, uma avaliação valendo 6 pontos. O que irá cair nessa avaliação? Toda a parte teórica. Vai cair diferenciando de oportunidade? Vai. Vai cair? Vai cair, sim. Vai cair alguma dessas ferramentas? Poderá ou não cair uma dessas ferramentas. Poderá cair. Então, vocês já estão com 40% do trabalho já de vocês, já muito bem apresentado, muito bem avaliado. Então, por favor, gravem muito bem a próxima aula da quinta-feira. A aula da quinta-feira só será sobre a apresentação do Canvas. Só. Não terá outras coisas a ser Canvas. Por quê? Pelo fato de que as mesmas equipes que estão trabalhando serão as mesmas equipes que irão montar seu modelo de negócio, que será a nossa segunda avaliação. Nossa segunda avaliação será o modelo Canvas, mudar o modelo de negócio Canvas. Cada equipe vai escolher um tipo de negócio, um tipo de trabalho, de serviço, o que vocês queiram. Cada um vai fazer a sua equipe. E quando forem, por favor, no dia da nossa avaliação, eu gostaria de já ter na minha Google Sala de Aula a ideia de cada equipe. Qual o trabalho que cada equipe irá fazer. Exemplo, essa equipe de Marcelo, ela vai dizer, nós iremos trabalhar com tal tipo de serviço. Tá? Que tipo de serviço? Patologia. Patologia é amplo. Tudo bem. Mas por que patologia? Se lembrem do que eu falei do Prahalad, se lembrem do que eu falei do nicho de mercado, do subnicho de mercado. Vocês têm que concatenar tudo isso, pegar tudo isso. Qual é o nicho de mercado que vocês querem, o subnicho de mercado. Vocês viram que a Viana Moura fez um estudo da pirâmide salarial de Garanhuns, das classes sociais de Garanhuns, e verificou que o programa Minha Casa Minha Vida seria um salário mínimo de 1 a 3 salários mínimos. Então, ele focou, o nicho do mercado dele é aquele, o subnicho é aquele dali. Então, vocês terão que ter também essa mesma percepção para fazerem o trabalho de vocês, o negócio de vocês dentro dessa visão. Então, não façam coisas complexas, porque nós não teremos tempo hábil para isso. Esse ano está atípico. É um ano cujos dias estão passando, virando meses. Então, façam coisas simples para que vocês não tenham grande necessidade de se aprofundarem de maneira muito forte. Mas que vocês saibam trabalhar com esse modelo Canvas. O importante é conhecer a ferramenta Canvas. É saber como ela trabalha, o Canvas trabalha. Então, vejam, por favor, a equipe que está aí presente. Eu gostaria que, por favor, Eduarda, Tâmara e Vinícius disponibilizassem no dia da aula, que for ser, uma planilha de Canvas, ou como seria um método mais fácil para os alunos trabalharem. Eu já vi que Tâmara fez um trabalho... Eu já pensei aqui em 2 alternativas que não sejam necessárias serem feitas no Excel, de maneira ainda mais simples que o Excel. Eu sei disso. Você é igual aquela coisinha do mago, assim, que a Aladim escreve assim, sai as ideias de uma maneira fantástica. Então, você é aquela lamparazinha que a gente encontra no deserto e que, quando esmerilha assim, brota dessa equipe, dessa turma toda, ideias maravilhosas. Então, a responsabilidade de vocês, não se assustem, mas é a maior responsabilidade, que é fechar toda essa construção que houve até agora. Então, vocês entendam, por favor, como foi todo o meu trabalho. O meu trabalho foi dar a vocês ferramentas que possam gerar ideias,
Pronto, essa ferramenta pode gerar ideias. Então, você vai trabalhar. Tem a brainstorming que nós não colocamos aqui, porque você ia trabalhar com brainstorming. Então, o brainstorming se acrescenta também aqui. Então, gerou ideia, gerou. Aí, então, vamos validar a ideia? Aí aplica a ideia, como a Bruna e a Karine fizeram aí. Vamos aplicar 360 graus? Vale. Evidentemente que ali tem milhares, tem milhões, tem bilhões. É evidente que nós vamos ter que entender que isso é para uma grande empresa. Mas você pode pegar, em vez de... Você não vai trabalhar fazer um negócio para vender a dezenas, nem a centenas. O mínimo é milhares. O mínimo é milhares. 10 mil já é 1 milhão, já é milhares. 10 mil pessoas já é um bocado de pessoas. Tá? Então, o mapa de empatia também, que o Janderson fez, junto com a Lilian, junto com o Tiago, tá? E com o Washington, também pode ser utilizado para validar essa ideia. E, por último, isso aí que nós falamos. Então, eu peço a vocês, encarecidamente, que vocês... Eita, eu não tinha apresentado, não foi? Me desculpem, ó. Eu tinha apresentado, não, né? O slide, não, né? Não. Apresentou, professor. Apresentei, né? Tá bom. Tá ok. Então, pessoal, eu só tenho a agradecer a vocês, desejar a vocês um bom descanso e perguntar se alguém tem alguma dúvida, gostaria de fazer algum questionamento. E, no final, eu faço sempre a pergunta, por favor, me coloquem presentes, vocês que estão presentes, me coloquem boa noite aí, pelo saber que é presente, e um bom descanso para vocês. Tamara, estou preparando material para você, viu? Tá, já, professor, pode me É enviar. uma palestra que é da área acadêmica, em que eu mostrei a você com a questão de monografia disso aí. Então, já estou preparando, já estou com um filme aqui, já está aqui no próprio laptop. Vou terminar ele e vou disponibilizar para você ver o que é esse trabalho que eu lhe falei, para você ver que eu tinha fundamento quando eu disse a você sobre a tendência de você fazer mestrado, doutorado, o mundo acadêmico e o mundo prático. E quem vai falar é um doutor da Universidade Federal de Pernambuco. Pronto, tá certo, professor, pode me enviar. Um abraço, boa noite a todos. Estou encerrando a gravação da aula, atingindo os objetivos que foram programados. Toda a equipe, todos os alunos da equipe trabalharam de maneira brilhante e apresentaram seu trabalho de forma fantástica. Estou colocando também esse vídeo no YouTube e disponibilizando depois um link para os alunos. Boa noite e encerrando a gravação.